Senhor. Usa ela, Senhor, como canal de bênção, como instrumento vivo em tuas mãos. Unge, Senhor, os seus lábios, Pai. Dai, Senhor, a ela sabedoria de ti, Senhor, neste momento. Unção, poder e graça. Prepara, Senhor, o nosso coração. Sim, meu Deus. Para que possa, Senhor, essa palavra encontrar morada no nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz, amadas. Amém. Que alegria estar aqui com vocês. É um privilégio poder estar aqui presente, né? Louvando e agradecendo o Senhor. A cada terça-feira, eu não sei vocês, mas eu me sinto cada vez mais pertinho do Senhor. E quando a gente faz jejum, que a gente se acha que está mais perto do Senhor, é às terças para mim. E eu convido as amadas a se colocarem em pé e vamos ler uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Na noite de ontem, eu fiquei sabendo que ia trazer a ministração na sexta, né, mãe? Na sexta-feira eu falei, Jesus, vem para orar. Ainda para saber, ontem eu falei, Senhor, meu Deus, como que a gente é falho, né? Mas o Senhor, Ele nos dá o socorro na hora certa. Eu vou pedir para as amadas abrirem as Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 40. Deus. Vamos ler do versículo 1 até o 8. Isaías 40, do 1 ao 8. Todas acharam? Vamos ler. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem o que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. No ermo, faça uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: proclame. E alguém pergunta: que hei de proclamar? Toda a humanidade é erva e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as folhas caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Senhor permanece para sempre. E só para completar, vamos ler mais um versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Podem se sentar. Glória a Deus. Como Deus é tremendo, que palavra. A palavra, ela sempre vem primeiro para nós. E eu já recebi cada chicotada do papai. Deus é lindo, Ele é um Pai que Ele nos disciplina, Ele nos ensina, Ele nos orienta. Senhor é lindo. E aqui, irmãs, eu já digo irmãs, né? Pastor também, né? Vamos falar do início. No primeiro versículo, fala sobre consolem o meu povo. É
O Senhor que está falando. E Ele diz: clame. E olha como Deus é maravilhoso. O Senhor, Ele já confirmou nessa tarde que nós precisamos clamar, né? E nós precisamos clamar. E até a minha tia já falou, eu anotei aqui, que clamar no hebraico, a palavra usada nesse capítulo, lá naquela época no livro de Isaías, é cará o nome no hebraico. E é que significa voz alta, grito, proclamação. E o povo estava distante e oprimido. E eles estavam sofrendo devido ao exílio que eles estavam passando da Babilônia. Eles perderam muitas coisas, né? E Deus levantou essa palavra: diga a ela, a Jerusalém, que a guerra acabou. É tempo de clamar. É tempo de clamar. E o que nós vamos clamar? O Evangelho do Senhor. É isso que nós vamos proclamar. O Evangelho do Senhor. Vocês sabem o que significa a palavra Evangelho? Evangelho em grego significa boas novas. Olha que coisa linda. Aleluia. Então nós temos que proclamar as boas novas do Senhor na nossa vida, nos nossos familiares, no nosso dia a dia. É isso que nós devemos fazer. O mundo já tem tantas coisas ruins, tantas notícias que nos entristecem. É só a gente ligar a TV e a gente vê tantas notícias. O mundo é mau, porque as pessoas não querem saber do Senhor. Mas nós não podemos nos calar. Aqui diz que o Senhor falou a quem tem voz: clame. E nós temos voz. Então nós vamos clamar. Glória a Deus. Nós vamos clamar que nós temos um Senhor que cura, que salva, que liberta e que transforma. Esse é o nosso Deus. E no versículo 6, amadas, aqui diz: proclame. E alguém pergunta: quem é de proclamar? Precisamos, irmãos, ficar atentas. Atentas. Muitas vezes nós procuramos, nós temos tempo para tantas coisas, né? Tantas preocupações, e nós não estamos atentos, não estamos na fiação. A gente acaba deixando isso, a ligação com o Senhor, e nos importamos às vezes com a conta, com os afazeres. Mas nós temos que estar atentas no Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro. E quantas vezes, amadas, nós esquecemos de cuidar da nossa própria vida? Nós precisamos que o Senhor nos oriente aqui nessa tarde. Ei, como você está? Como você está? Você está se alimentando bem? Está dormindo bem? Não está dormindo, mas vai dormir em nome de Jesus. Como está a sua taxa de vitaminas? Quanto tempo você não faz um exame? Porque dar glória a Deus é bom demais, mas se o nosso corpo estiver fraco, como nós vamos fazer a obra do Senhor? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, e o Senhor nos orienta que nós devemos cuidar primeiro do nosso corpo para ir fazer o ID. E aqui, minhas amadas, nós precisamos sim nos olhar com amor. O Senhor, Ele está falando aqui nessa tarde: amada, se olhe com amor. Amada, se olhe com amor. Cuide da sua vida, da sua saúde, da sua mente. Ah, Senhor, não consigo me desligar desse mundo, das preocupações. Arruma tempo. Nós não arrumamos tempo para trabalhar, para cuidar da casa. A gente tem que arrumar tempo também para se cuidar. E a palavra do Senhor nos ensina, irmãs, lá em Timóteos 4,16, fala que nesse texto, eu vou até abrir aqui para as amadas rapidinho, que eu já deixei separado.
Timóteo 4,16 diz: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. E é isso. Nós temos que cuidar da gente, do nosso corpo, da nossa mente. E o Senhor, Ele vai cuidar do nosso coração. Ele cuida da nossa alma. Então, amadas, nós temos sim, vou repetir novamente, cuidem do seu corpo. Cuidem da sua mente. Uma mente sadia é uma mente de Deus, né? O Senhor, Ele não trabalha no meio do tormento, né? E o bonito, gente, é que eu estava vendo aqui nessa passagem que o bonito murcha amanhã, né? Aqui diz que a flor seca, murcha. Então hoje, eu como profissional da área da estética, eu vejo isso todos os dias. Todos os dias eu vejo isso. O pessoal chega lá na clínica querendo milagre. Olha, eu quero rejuvenescer agora. Ai, essa ruga aqui que me atormenta, mas eu quero que ela saia agora. Mas eu quero que ela saia agora. E não é assim, né? Tem o preventivo. O que você fez durante uma vida? Né? Você usou um creme bacana, toma água, tem que hidratar o corpo, gente. Então, o que é bonito hoje, amanhã pode se murchar. E isso não é só para os nossos sentidos físicos, não é só para o nosso corpo. Também diz sobre o nosso espírito. Né? Como estão sendo os nossos hábitos espirituais? Nós estamos buscando todos os dias, ou nós estamos naquela correria, naquela automático? Eu tenho tantas funções, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ministrar, eu tenho que. Você tem que fazer a vontade do Senhor primeiro. Aleluia. Sem se distrair. Estar aqui com o coração na rua, o que adianta? Nós temos sim que nos posicionar com autoridade. Em nome de Jesus. Aleluia. Gente, a impaciência, às vezes nós somos tão impacientes e nossa sociedade é tão impaciente que quer tudo rápido, né? Comida rápido, resultado rápido. Em casa a gente coloca uma roupa na máquina, quer que ela bata em 30 segundos para sair e já buscar o filho na escola. Não sei, as mães que sabem disso, eu imagino, não sou mãe, mas as mães que sabem imaginam. Mas eu sou assim, eu deixo aqui, corro para a clínica, vou atender, chego, vou fazer janta. Então, às vezes nós vivemos no automático e não podemos viver no automático. Vamos sair do automático. Vamos aprender a esperar. Ah, irmã, mas como que eu vou ter tempo? Vai ter tempo com você primeiro. Vai ter tempo com Deus. Nem que seja para desligar o celular, a TV, entrar no quarto e ficar só você e Deus. Senhor, eu vou deitar, vou me permitir deitar e sentir a tua presença, a tua paz, a paz do Espírito Santo. Vamos sair do automático. E confesso, irmãos, que nessa questão de automático, de preocupação, eu vou falar algo que eu vivi por esses dias. Esses dias eu estava tão preocupada e eu falava assim, eu e o Senhor, olha que afrontosa. Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Meu Deus, eu sou sua filha, eu cuido da sua casa. Senhor, eu te busco. Senhor, eu estou em pecado. Senhor, eu estou te errando. Não estou fazendo a sua vontade. Meu Deus, mas por que as coisas não vão para frente? Senhor, e preocupada. Meu Deus, eu tenho que pagar a funcionária. Senhor, ela não está fazendo trabalho direito. Cada hora é alguma coisa. Senhor, mas tem que ensinar. Meu Deus. E são tantas preocupações que eu parei, respirei, falei, vou colocar
comigo no louvor, né? E eu fui colocar o louvor. E aí o louvor, muito lindo, fala sobre que Deus, Ele nos fortalece em qualquer momento, na fartura, na escassez, em todos os momentos, na tristeza, na alegria, é o Senhor que nos fortalece. Aleluia. E aquele louvor veio com um bálsamo. Eu falei, Senhor, vou tomar um banho, lavar o meu cabelo, e glória a Deus, amanhã é outro dia, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem sempre pela manhã, e vem mesmo, irmãos, vem mesmo. No outro dia, cheguei no meu trabalho, estava toda preocupada, e eu não sou de ficar falando as coisas muito com meus pais de problema. Às vezes eu falo um sonho, porque o Senhor, Ele fala muito através de sonho. Às vezes eu conto um sonho, às vezes eu conto uma coisinha ou outra, mas é muito difícil. Eu já sei que eles têm tantas responsabilidades nas costas, que o que eu puder não acumular, eu evito. Eu ajoelho, Senhor, me salva, e tá tudo certo. E aí, irmãos, no outro dia, Deus usou a minha mãe linda, né? Essa pastora abençoada. E ela chegou para me devolver uma xicrinha de café que eu fiz para ela, e ela falou assim: ai, filha, não sei como que eu vou te falar isso, mas eu estava orando ao Senhor. E aí a gente já para, eu já parei para ouvir. Filha, Senhor, estava orando ao Senhor, o que eu posso fazer para te ajudar? Segue esse caminho, faz assim, faz assado, dá uma pausa, pede para fulana ficar em casa, faz assim, essa, e foi me direcionando. E eu falava em pensamento: Senhor, muito obrigada, Jesus. Senhor, muito obrigada, Senhor, muito obrigada. E Deus usou a vida da minha mãe e me confortou em tudo. E além, coisa que até o Gil, coitado, ele falava assim pra mim: nossa, meu amor, a sua mãe é tão ocupada com as coisas da sua irmã, com as coisas da igreja. E se um dia a gente tiver um filho, como que vai ser? Aí eu falei: amor, eu posso voltar, eu sei que eles vão ajudar, mas o filho é nosso, a gente tem que assumir as responsabilidades. E ele falou pra mim: ai, amor, mas pique a sua mãe. Eu falei: o amanhã pertence ao Senhor. E aí a minha mãe foi e falou assim: filha, o dia que você quiser, eu vou na sua casa, eu limpo suas coisas. E eu fui falando com o Gil aí sobre o que a minha mãe estava me contando. E ele falou assim: meu Deus, eu já sei que posso contar com a sua mãe. Então, não tem problema, a gente pode ter filho, não tem mas são pequenos detalhes, esse é o nosso Deus. Ele cuida de nós nos pequenos detalhes. Irmãs, um dia antes eu estava chorando, no outro dia já veio o direcionamento do Senhor. É por isso que nós precisamos estar atentas. Clamar, sim, clamar ao Senhor, clamar as boas novas, mas estar atentas, menos atarefadas, mas atentas. Amém? Esperar, irmãos, é um tempo de crescimento, desenvolvimento, confiança e fé. Enquanto nós esperamos, Deus trabalha por nós. Enquanto nós estamos aqui, Deus está trabalhando lá na nossa casa. Enquanto nós estamos clamando de joelhos para o Senhor está fazendo o impossível por nós. Porque o possível nós fazemos, mas o impossível só o Senhor pode fazer. E quando nós pensamos que ninguém nos enxerga, aqui vem a certeza que o Senhor tem o controle de tudo em suas mãos. E Ele tem. O Senhor, Ele não se cansa, a gente se cansa, né? Mas o Senhor, Ele não se cansa, Ele não se fatiga. E fatigar é ficar exausto por esforço repetitivo, sem forças físicas ou emocionais. Olha aqui o papel da mulher. Porque nós o quê? Limpamos casa, fazendo comida todo dia, e aquele trabalho repetitivo,
cheiro. Nossa, que prato limpinho. Ninguém dá. Mas o Senhor, Ele diz aqui que Ele nos vê. Ele nos vê em cada detalhe. Seja no levantar, seja lavando uma louça, seja arrumando a casa, seja limpando uma igreja, seja evangelizando alguém, trazendo alguém. O Senhor, Ele vê. Nós temos que estar com os olhos no Senhor Jesus. Glória a Deus. No Senhor Jesus. E Deus, Ele é a nossa fonte inesgotável. Né? Vamos ler juntas o versículo 31. O versículo 31, ele é lindo, né? Eu amo ele. E ele é até da nossa xicrinha da igreja. Tema da igreja. É o tema da igreja. E é lindo, né? Que coisa linda, Senhor. Aleluia. Mas os que esperam no Senhor renovam as forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glória a Deus. Aqui diz que nós precisamos esperar em Deus. E esperar em Deus não é ficar parado, não. Esperar em Deus é confiar em movimento. Muitas vezes nós falamos assim: Senhor, me tira dessa situação, seja algo financeiro, mas o Senhor fala assim: amém. Só que a tua parte, o que você está fazendo? Eu digo por mim. Muitas vezes eu gasto demais com coisa da casa. Eu quero manter minha casa sempre arrumadinha. Quem dá a brecha? Eu mesma, o cartão de crédito. E o Senhor vem trabalhando isso comigo também. Porque nós temos que fechar a boca do adversário. Quem tem esse poder? Nós mesmos. Muitas vezes a gente passa por lutas e provas por causa das nossas escolhas. Então, nós temos que fechar a boca do adversário. Ué, lá em casa mesmo, o Gil, ele fala: nossa, mano, eu não consigo dormir, porque eu fico ouvindo os podcasts dele, e eu não consigo me desligar. No outro dia ele está o quê? Cansado. E eu falo: desliga esse celular. Nós que temos que fechar a boca do adversário, fechar as brechas abertas, né? E amadas, quando a gente reconhece que o Senhor, Ele é soberano sobre as nossas vidas, Ele é o nosso Pai, tudo está no controle dele, todas as coisas fluem. Começamos a confiar e Ele começa a guiar os nossos passos. Ele guia cada um dos nossos passos, dos nossos pés. Eles acabam começando a se endireitar e o Senhor vai nos conduzindo pelo caminho que Ele quer fazer nas nossas vidas. Porque tudo é para Ele, o caminho é dele, a obra é dele. Se nós estamos aqui, é por Ele. A nossa vida é passageira. Muitas pessoas não querem olhar para a realidade que a nossa vida passa. E a nossa alma? A nossa alma, para onde que ela vai? Ela vai voltar para o Senhor? Ou nós vamos perecer? Não podemos. Ainda temos tempo de clamar e falar das boas novas do Senhor. E quando falamos de Jesus é sempre muito bom. E mesmo que as situações adversas nos tentem afastar da presença do Senhor, percebemos que tudo vem dele. Aleluia. Quando nós paramos de olhar para o problema, até o pastor pregou uma quarta-feira, foi domingo, falando sobre os discípulos que estavam no barco e eles estavam preocupados com a tempestade, e eles estavam preocupados com a tempestade, e Pedro foi até o encontro de Jesus. Enquanto ele estava olhando para Jesus,
Então, quando nós estamos olhando para o Senhor Jesus, fazemos coisas sobrenaturais, porque é Deus que está fazendo. Aleluia. É Deus que está cuidando. Glória a Deus. Não é nós. E quando nós olhamos para os problemas, olhamos para a adversidade, aí só vamos afundar. Mas ainda podemos clamar: Senhor, me socorre. E o socorro do Senhor é bem presente, né? Sempre, na hora da angústia, na hora da alegria, em todos os momentos, o Senhor confirma que Ele está conosco. E dentro desse pequenino versículo, do versículo 31, nós temos 3 promessas. A promessa, primeiro, voarão como águias. E águia voa alto, hein? A águia voa de 3 a 6 mil metros de altura acima do mar. Então elas voam alto, elas voam acima das tempestades. E nós precisamos voar acima das tempestades. Tá difícil, irmãos? Tá difícil. Mas nossos olhos estão no Senhor. Então eu vou continuar, porque eu sei o Deus que eu sirvo, e Ele me confirma que Ele me vê. Ele está comigo. O Senhor não nos deixa sozinhos. E a águia aqui representa visão espiritual, autoridade e resiliência. E Deus quer te fazer voar acima daquilo que te paralisava hoje. Então já vai pensando aí. O que te paralisa para ir além? O que te paralisa? Essa pedra, esse impedimento, o Senhor vai tirar. Mas você tem que ter a autoridade de seguir, de voar. A segunda promessa é: correrão e não se cansarão. O Senhor nos renova todos os dias as nossas forças. E não é apenas uma força física, é a força espiritual. Nós não conseguimos correr sozinhas, mas o Espírito Santo corre conosco. Ele corre conosco. Ele não fala: vem que eu vou atrás, vem que eu estou te esperando. Ele fala assim: vamos. Vamos, filha. Vamos. Não pare. Clame. Confie, mas em movimento. Não pare. A terceira promessa é: caminharão e não se fatigarão. No dia a dia Deus sustenta. Deus nos sustenta, né? As mães, as filhas, obreiras, ministras, pastoras. Deus sustenta todos nós. E Ele dá graça para os simples. O Senhor, Ele falou muito sobre isso. Que às vezes a gente quer dar tanto, às vezes a gente se cobra: Senhor, mas eu não vou conseguir ir no culto. Senhor, mas eu não vou conseguir cantar esse louvor. O Senhor, Ele fala: faça o que tem. O que tem na sua mão hoje? Se você pode pregar para um vizinho, prega para o vizinho. E esse versículo aqui, o Senhor falou comigo. Por quê? Eu trabalho com o público, o mercado deu uma caída. E eu falei: Senhor, o que eu vou fazer? Já faço meus anúncios, faço meus impulsionamentos. E o Senhor me usou para trabalhar na rede social, coisa que eu não gosto. Já gostei de foto, mas isso acho que foi uma fase da minha vida, passou. Hoje é uma luta eu conseguir postar alguma coisa. E o Senhor, Ele me deu um quadro. O quadro é espelho nosso. Por que espelho? Quando nós olhamos no espelho, nós enxergamos o quê? O nosso reflexo. E o nosso reflexo é a imagem do Senhor.
né? Glória a Tem que Deus. ser. Temos que buscar. E nesse espelho nosso, o Senhor já me deu até o slogan da clínica que Ele me deu, porque eu falo que é minha, que eu conduzo, mas é o Senhor que me deu esse trabalho, que é beleza com propósito. E eu falei, Senhor, eu vou ficar mesmo cuidando das pessoas e falando de Jesus o tempo todo, falando de Jesus o tempo todo. Glória. E aí, o que o Senhor me deu de estratégia durante esses meses que estão fracos do movimento? Vou explicar sobre os procedimentos da gente se cuidar e trazer como a gente se cuidar perante a palavra de Deus. Que nós somos formosos, nós somos imagem e semelhança do Senhor, nós somos templos do Espírito Santo. Então, o Senhor está trabalhando comigo também. Eu estou aí postando nas redes sociais. E glória a Deus, que a palavra dele seja feita e que ele retire todo o medo, porque eu tenho às vezes um pouquinho de medo. Mas é para o Senhor e eu falei o eis-me aqui, então, amém, né? E Deus, Ele vê, amados, Ele nos vê, Ele nos sustenta em todos os momentos. Ele vê quando oramos nas madrugadas, sussurrando para não acordar ninguém. Ele vê quando a gente intercede pela vida de alguém, de um familiar, de um amigo. Ele vê quando nos colocamos na brecha, nas batalhas. É o Senhor que vê. Ele vê quando lavamos a roupa dos nossos filhos e ungimos e oramos. Ele vê. Em tudo, Senhor, Ele vê. Porque Ele está conosco, né? E a graça de Deus, amados, não é barulhenta. Não é. Mas ela é poderosa, porque o Senhor, Ele trabalha no oculto, no secreto e no escondido. Eu não preciso vir aqui e falar da minha vida com Deus, porque a minha vida é com Deus. Eu não preciso me posicionar na frente das pessoas para que elas pensem que eu sou ungida, para que elas pensem que eu sou um vaso. Eu preciso me derramar para que o Senhor me socorra, para que o Senhor me molde. É isso que nós precisamos. E quando Ele nos dá forças, nós voamos. E eu convido vocês para orar. Pensem naquela pedra, no que te paralisa. E hoje nós vamos orar por isso. Hoje nós vamos clamar por uma visão profética. Hoje nós vamos clamar por renovação das nossas forças. Hoje nós vamos clamar pelos nossos irmãos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pela nossa família e declarar com a nossa boca que nós somos como águias. Nós somos filhas amadas que confiamos no Senhor e esperamos o tempo certo de cada coisa se cumprir. E eu convido as amadas, convido a pastora Marlene para levantarmos esse clamor. E eu agradeço